Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês uma circunferência ex-inscrita. O nome é bastante esquisito aqui, né? Dá uma ideia de ex, que não é mais, né? Mas ela faz um contraponto com a circunferência inscrita, que a gente já estudou aqui no canal. Então, não sei se você lembra, mas a circunferência inscrita, né? Sem esse ex, há um polígono qualquer. Então, por exemplo, esse triângulo Sol é a circunferência que está na sua região interna, na região interna do polígono, tangenciando os lados, ou seja, tendo apenas um ponto em comum com cada um dos lados. E a gente já fez isso, né? Então, a circunferência ex-inscrita, ela é um caminho aí a mais, ela é um outro elemento. Como que ela funciona? Note que aqui eu tenho um triângulo Sol. E aí, além de ter feito triângulo, um triângulo qualquer, então, se você for construir comigo aí, faça um triângulo qualquer, eu também fiz aqui, ó, as retas suportes dos lados. Então, por exemplo, tenho aqui uma reta T, uma reta M e uma reta N. Essas são retas que são retas suportes dos lados do nosso triângulo, né? Do lado do nosso triângulo Sol. E aí, quando a gente fala de circunferência ex-inscrita, né? Então, pensando no caso do triângulo, ela vai ser uma circunferência que vai tangenciar um dos lados de modo externo, né? Ex relacionado ao externo. Então, vai tangenciar esse lado e vai tangenciar o prolongamento dos outros dois. Então, por exemplo, se eu tiver uma circunferência relativa ao vértice O, ela vai tangenciar esse lado, né? Então, o lado oposto ao vértice O, e vai tangenciar também as retas suportes a esses dois lados. Então, note que eu tenho 3 circunferências inscritas, ex-inscritas. Tem uma aqui, quem é essa? Relativa ao vértice L. Tem uma aqui, relativa ao vértice O. E tem uma outra aqui, que vai ser relativa ao vértice S. Ou seja, tenho 3, porque eu tenho 3 lados aqui. E aí, gente, beleza. Entendendo aí, conseguimos visualizar mais ou menos a ideia. Só que, pra gente determinar uma circunferência, a gente precisa encontrar o centro dela, né? O centro dessa circunferência chama ex-incentro. Então, lembra, o incentro, ele é a intersecção das bissetrizes. E o incentro, inclusive, é o centro da circunferência inscrita. Agora, o ex-incentro, ele é o centro da circunferência ex-inscrita. Então, eu vou ter um ex-incentro aqui, relativo ao vértice S. Vou ter um ex-incentro aqui, relativo ao vértice L, ó, sempre o oposto. E um ex-incentro aqui, relativo ao vértice O. E aí, como que a gente determina, né? Por exemplo, relativo ao vértice S, vai ser a intersecção das bissetrizes dos ângulos externos. Olha só, esse daqui é um ângulo externo. Então, vai ter uma bissetriz aqui, vai ter uma bissetriz relativa a esse ângulo externo, e esse ponto aqui vai ser o nosso ES. Por que S? E de ex-incentro e S de relativa ao vértice S. Inclusive, a bissetriz relativa a esse vértice aqui também vai passar por aqui. Então, para poder eu encontrar o ex-incentro, ele é a intersecção das bissetrizes dos ângulos externos, né? Então, relativa a esse lado, e ao ângulo, a bissetriz do ângulo interno aqui, não adjacente, né? Então, adjacente aqui é a ideia de ser vizinho. Falei um monte de coisa, um monte de definição complexa aí. Se você não tá acostumado a estudar DG, deve ter ficado bastante perdido ou perdida. Mas agora a gente vai construir juntos, né? Então, te dei aqui uma visão geral do problema. Vamos construir relativo ao vértice S. Então, para fazer isso, a gente vai construir as bissetrizes externas. Então, eu vou pegar o meu compasso, a mesma ideia, tá? Que a gente já sabe. Um traçado para cada um dos lados. E desses 2 traçados, a gente determina aqui um terceiro, certo? Lembrando aí que vídeo de circunferência de bissetriz, desculpa, a gente já tem, né? Tenho aqui, então, a bissetriz relativa a esse ângulo aqui. Vou fazer aqui a bissetriz relativa a esse outro ângulo aqui. Pronto. Perfeito.
Aí eu nem preciso traçar a reta inteira, tá? Eu vou aqui só marcar a intersecção mesmo, então estaria aqui. Esse daqui, então, é o nosso eis em centro, eu vou chamar de E, tudo bem? Esse é o nosso E, o centro da circunferência eis inscrita relativa ao vértice S. Se eu construir a bissetriz desse ângulo interno aqui, né, então desse ângulo S, ela também vai passar por esse ponto E, tá? Mas quero lembrar aí que a gente não precisa. Construindo duas, já é suficiente aqui a gente determinar o nosso eis em centro. Agora que eu tenho esse ponto, eu vou determinar aqui o raio dessa circunferência. Gente, o processo é muito parecido com a circunferência inscrita, né? Como ela precisa ser tangente a esses lados, eu preciso construir uma perpendicular a qualquer um deles. Então, ou a essa reta, ou a essa reta, ou a essa reta aqui, passando por esse ponto E. E aí, você escolhe, né? Então, porque tendo um ponto de tangência, você já tem aí o raio da sua circunferência. Vou fazer relativa à reta T, que é a reta suporte ao lado SO. Então, concentro em E, determino 2 pontos. Desses 2 pontos aqui, a gente determina o nosso terceiro. Os nossos outros 2, né? Que a gente constrói a nossa mediatriz. Ó, deu aqui no ponto E. Perfeito, gente. Deixa eu tentar aqui o mais precisa possível, porque eu não consigo ver direito. Mas esse daqui, então, é o nosso ponto de tangência. Se eu tenho o centro da circunferência e o ponto de tangência, significa aqui que eu tenho o raio da nossa circunferência eis inscrita. Então, fui até aqui, determinei esse ponto, vamos construir aqui a nossa circunferência eis inscrita. Então, essa daqui é uma das nossas circunferências eis inscritas. Note que eu poderia construir uma outra aqui com o mesmo processo e uma outra aqui com o mesmo processo. Essa é uma circunferência bastante interessante, né? Que a gente consegue construir aqui uma relativa a cada um desses lados, né? E utilizando as retas suportes dos lados do nosso triângulo. E aí, eu quero aproveitar também para comentar uma coisa com vocês que eu acho bastante interessante, que é, digamos que você recebe um problema, vou usar aqui atrás, você recebe o seguinte problema, ó. O problema te apresenta aí 3 retas. Essas retas aqui, né, elas têm concorrência, então, por exemplo, aqui. Tem concorrência, então, ela tem aqui pontos onde elas concorrem 2 a 2, né? Então, tem aqui a reta A, a reta B e a reta C. E todas essas retas são concorrentes. Elas se encontram aqui no ponto M, no ponto N e no ponto O. E aí, o problema te solicita aí para você construa uma circunferência tangente a essas retas. E eu quero que seja tangente às 3 retas ao mesmo tempo. Ou seja, uma circunferência que contenha um ponto dessa reta, um ponto dessa reta e um ponto dessa reta, de modo que esse seja o único ponto, né? Então, que o raio da circunferência seja perpendicular a essas retas. E aí, eu te pergunto, construtor de plantão, quantas soluções são possíveis para esse problema? Pensou? 4, né? 4 soluções. Porque eu posso ter aqui que vai ser a circunferência inscrita, que vai ser tangente aqui. Uma outra que vai ser a eis inscrita, relativa aqui a N. Eu vou ter uma terceira aqui, que vai ser uma eis inscrita, relativa a M. E quarta solução, uma eis inscrita, relativa aqui a O. Tenho 4 soluções possíveis. Note que eu não poderia fazer uma aqui, né? Por quê? Porque aí só seria tangente a B e a A, não seria tangente a nossa reta C, por exemplo, né? Então, precisa tangenciar todas ao mesmo tempo. E aí, para resolver esse problema, a gente precisa saber circunferência inscrita e circunferência eis inscrita para poder resolver esse tipo de problema. Então, é um problema que a gente tem 4 soluções, né? Um problema bastante interessante aí para um nível mais avançado aí de desenho geométrico. Certo, gente? Espero que tenha ajudado aí, enfim, você tenha construído comigo. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela força, curte, compartilha. E não se esqueça sempre, bora construir?